Bom dia, meus amigos, bom dia. Tudo bem com vocês? Manhã de quarta-feira, né? Madrugadinha ainda de quarta-feira. Estamos aqui cheio de gratidão, muito alegre, muito contente por essa nova oportunidade de vida, esse renovo depois de uma noite muito bem dormida, com a proteção do Senhor. Estamos aqui prontos para iniciar, já iniciamos o novo dia, né? Já nos espiritualizando através da palavra, meus amigos, através da palavra, conectando com o Criador, né, meus amigos? E hoje buscamos conhecimento em Salmo 114, meus amigos. E o Salmo 114 quer nos passar a mensagem de o quanto é grande o poder de Deus, o quanto é grande o poder de Deus, né? E através da fé, nós só precisamos da fé para manifestar-se o poder de Deus em nós, na face da terra, meus amigos. Nós buscamos trazer para vocês, para passar essa mensagem, nós buscamos trazer para vocês uma frase, né? Uma frase lá de Salmo 114. Essa frase diz o seguinte: o mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás. O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás. Veja, meus amigos, que quando o povo de Israel fugiu do Egito, né? Ali o povo já estava obedecendo a Deus, né? E já estava mostrando e caminhando com uma fé inabalável, né? E quando mostrou isso, o que aconteceu? O mar se abriu, meus amigos. O mar se abriu, né? O mar se abriu, né? Com o poder de Deus, com a vontade de Deus, através da fé daquele povo que demonstrou isso, demonstrou obediência, então, saindo do Egito, meus amigos, né? Então, perceba, meus amigos, perceba o quão grande é o poder de Deus, e perceba, meus amigos, na nossa vida, meus amigos. Eu falo por mim, meus amigos. Quantas vezes o poder de Deus me alcançou, quantas vezes a mão de Deus me socorreu. Porém, meus amigos, eu não tirei de mim por muitos anos aquele eu inferior, né? Não tirei de mim aquele eu inferior, né? A mão me alcançava, a mão fazia milagres para mim e eu nunca tirava de mim aquele eu interior. Comparando então com o povo de Israel que fugiu do Egito, né? A mão de Deus, né? Por que maior prova da mão de Deus agindo sobre este povo? Os mares se abriram, meus amigos, né? E daí esse povo por ali então passou, né? Mas no processo, sempre no processo, né? Vai ter alguns probleminhas, meus amigos, algumas coisas, e esse povo então começou a murmurar, né, meus amigos? Começou a reclamar, tornando então a sua caminhada para a terra prometida, que era para ser 40 dias, tornando em 40 noites, né? Tinha acabado de haver uma prova enorme
do amor de Deus, do poder de Deus, né? E o povo em pouquíssimo tempo já esqueceu de tudo isso, meus amigos. Assim somos nós na nossa vida, assim somos nós na nossa vida. São tantas as vezes que não queremos passar pelo processo, pela metamorfose. Pensa na metamorfose da lagarta para se transformar numa borboleta, numa linda borboleta. Assim somos nós, meus amigos, como uma lagarta caminhando e rastejando em lentidão, né? Mas quando nós aceitamos, meus amigos, passar pela metamorfose, pela transformação, né? É sofrida muitas vezes, é dolorida, mas lá na frente no que vamos se transformar, meus amigos? É essa mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Meus amigos, como falei em outras vezes também, né? Nós não aceitamos o processo, entramos na rotatória e ficamos girando e não buscamos a saída, meus amigos. Ficamos só girando e não buscamos a saída, não achamos a saída. Por quê? Porque não queremos passar pelo processo, né? Assim somos nós nas coisas do mundo, meus amigos. E ainda achamos muitas vezes que em muitas coisas nós achamos que somos felizes, né? Meus amigos, não chega perto que depois que tu passa o processo, que você vence essa metamorfose, como uma borboleta, não chega perto, né, da criatura maravilhosa que tu se transforma, né, e de uma lagarta lenta, você transforma numa borboleta linda e que voa, meus amigos. Veja bem o quanto é grande o amor de Deus na nossa vida, meus amigos. Entenda. Em outras palavras, meus amigos, o povo do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, meus amigos, que começaram a murmurar e falar que, apesar de ser escravo, que tinham tal e tal alimentação melhor que aquela que estavam tendo no deserto. Quer dizer, a mão de Deus os ajudando grandemente, né? E esse povo não tirando o Egito de dentro deles, não deixando o Egito para trás, meus amigos. É isso, assim que nós permanecemos muitos anos, a mão de Deus fazendo milagre na nossa vida, a mão de Deus nos alcançando todos os dias, provendo socorro na última hora, quando permanecemos nos nossos erros. Porém, nós não tiramos de nós esse eu inferior, né? Ou então, falando em palavras mais pesadas, nós não abandonamos o idiota anterior que nós somos, meus amigos. Nós demoramos por demais para perceber isso, e isso nos prejudica enormemente. Nos prejudica enormemente em todas as situações, em todas as questões, mas principalmente nessa questão, que é a questão do tempo, porque o tempo não volta mais, meus amigos. Você vai ter que se transformar, passar o processo, a metamorfose e lutar e batalhar para em pouco tempo você procurar de forma exponencial, né, recuperar tudo aquilo que você deixou de fazer antes, meus amigos. Você vai estar criando atraso na sua vida, não aceitando, não passando o processo, meus amigos. Veja, perceba, meus amigos, perceba isso e transforma a sua vida, meus amigos. O processo é o seguinte: resolva os problemas do seu coração, resolva a falta de perdão, a falta de gratidão, né? Resolva ser uma pessoa honrada, íntegra,
Resolva, meus amigos, resolva ser essa pessoa. Deixa a luz entrar e permanecer dentro de você, meus amigos. Veja bem, eu uso de exemplo sempre, e é isso que eu estou transbordando para vocês. Eu sou uma pessoa que estive bem em lugares e por causa das minhas más atitudes, por causa das minhas idiotices, meus amigos, eu mudei de lugares e ainda falando que aquele lugar era ruim, não era bom para mim, mas o problema estava em mim, meus amigos. Então, como o povo de Israel, eu não tirava o Egito de dentro de mim, meus amigos queridos. Então não era o lugar. E assim como eu, muitas pessoas seguem mudando geograficamente, mas não mudam internamente, meus amigos, não mudam, e assim vai viver pulando de lugar em lugar ou de galho em galho, né? E não vai conseguir ainda evoluir, meus amigos, não vai conseguir avançar na sua vida, porque o avanço vem primeiro de uma transformação espiritual, meus amigos queridos. Um outro exemplo, meus amigos, um outro exemplo simples e fácil de nós percebermos agora, nós como homens principalmente, nós decidimos casar, decidimos fazer uma união, né, para viver a Deus, e muitas vezes nem estamos preparados, porque no momento que você passa para uma união, veja aqui, meus amigos, são duas pessoas. Quando você se une com uma pessoa, assim como diz, na hora do casamento você vira um só, é uma unidade. Porém, principalmente nós homens casamos, mas não queremos abandonar a vida de solteiro, meus amigos. Nós não queremos abandonar a vida de solteiro e ainda somos soberbos, né? E isso nos causa muito atraso na nossa vida e causa também, pior que isso, atingimos então as outras pessoas, atingimos a nossa esposa, né? E se ainda não mudamos, continuamos atingindo a nossa família, meus amigos, por não tirar o Egito de dentro de nós, meus amigos. Então, nós precisamos urgentemente passar por esse processo, meus amigos, Nós precisamos, meus amigos, passar essa metamorfose, esse processo. Após isso, meus amigos, nós vamos conhecendo o que é o reino. Nós começamos a acessar a fonte, meus amigos. Aí sim, meus amigos, posso garantir para você o que é você acordar alegre, contente, grato, pronto para mover, pronto para tocar o terror, meus amigos, tocar o terror no inimigo, fazendo as coisas boas, fazendo as coisas com excelência, com dignidade, com honra e glórias a Deus, honrando o nosso Pai, meus amigos. E assim vamos passando e vencendo o processo, meus amigos. Posso lhes garantir, meus amigos, como é bom estar abaixo das asas do Senhor, meus amigos. Como é bom aprender que acima de você tem um céu e abaixo desse céu, obedecendo a Deus, você se transforma em um governante primeiro da sua vida. Você
se transforma em um governante sobre todas as coisas maléficas não te acompanham mais, a maldade não te acompanha mais, e as tuas atitudes são todas a favor de você mesmo, a favor do reino, porque você está se comportando como filho, meus amigos. Você está se comportando como filho, porque você abandonou o Egito, colocou o reino dentro do seu coração, meus amigos. Veja, ontem à noite eu passei uma mensagem, e essa mensagem era o seguinte: quantos de nós às vezes somos soberbos e achamos que estamos correto, que estamos certo, mas muitas vezes, meus amigos, não suportamos ver a felicidade dos outros. Nós não suportamos ver uma postagem de uma pessoa numa rede social mostrando uma família unida, mostrando um dia alegre, mostrando a graça de Deus, as bênçãos nessa família. Nós não suportamos ver uma família feliz, a conquista de outra pessoa, através de um veículo melhor, através de uma aquisição de uma casa melhor, ou através de uma reforma de uma casa melhor, uma transformação na vida de uma pessoa, ao invés de nós sentir uma alegria grande no nosso coração por essa conquista. Quantas vezes, perceba que ao contrário disso, sentimos inveja e desejo que isso não vai dar certo, ou até proferimos palavras de maldição contra essa pessoa, né? Insinuando de que forma que essa pessoa conquistou isso, e pior que isso acontece inclusive dentro de famílias, meus amigos. Tem pessoas que ainda acreditam nas tal de bruxaria, esse tipo de coisa, e ainda acredita nisso e vai atrás, ainda gastar financeiramente para tentar quebrar a vida dessa pessoa, acreditando num trem desse, meus amigos. Veja, meus amigos, em que nível que muitas pessoas se encontram, meus amigos. Então, meus amigos, perceba a mensagem que eu passei ontem, em que nível que nós estamos, meus amigos. Se estamos ainda com o Egito dentro de nós, que se estamos com mau sentimento, meus amigos queridos, nós precisamos urgente transformar isso, porque é óbvio, meus amigos, é óbvio. Perceba que aquele sentimento que você produz, é aquele sentimento exato que vai voltar para você, meus amigos. Então, se alegre na conquista, se alegre na vitória dos outros, exalta os outros, profere palavras de crescimento para os outros, edifica palavras, edifica atitude para a vida dos outros. Assim vai acontecer contigo, meus amigos. É essa energia que você vai estar atraindo para você, meus amigos. Perceba isso e faça essa transformação na sua vida, meus amigos queridos. Meus amigos, eu juntei a todas as minhas experiências negativas, positivas, né, meus amigos, e vi que estava mais que na hora de fazer essa transformação, de aceitar essa metamorfose, meus amigos, e continuo no processo, mas eu tenho certeza no amor de Deus, na mão de Deus estendida para mim, meus amigos. Eu tenho certeza na luz que vem lá de cima. Eu tenho certeza, meus amigos, que vai chegar o dia
já sinto isso, já estou vivendo com felicidade, com plenitude, com alegria. Por exemplo, maus pensamentos nem sequer passam na minha cabeça, sentimento de inveja, sentimento negativo, já nem passo, já nem sei o que é isso. Eu só sou grato e só desejo bem, enalteço, engrandeço o passo, as conquistas, as vitórias das pessoas, tanto material como espiritual. Então eu sei em que alicerce que eu estou me edificando, e eu desejo e eu quero isso para cada um de vocês, meus amigos, em nome de Jesus. Já é, meus amigos, já é. Então, que haja transformação, aceita o processo e que haja transformação real na sua vida, meus amigos. Assim você se edifica, edifica a sua casa e todos juntos vamos melhorar esse mundo, ser representantes reais do reino, governar sobre a nossa vida, ser embaixadores do reino aqui na terra, meus amigos. É assim, é isso, meus amigos, e agir e ser real, identificado como filhos, meus amigos, em nome de Jesus, já é, meus amigos queridos. Tenham uma excelente quarta-feira, tenham todos um dia maravilhoso de vitória na paz do Senhor, meus amigos. Em nome de Jesus, já é.